Olá pessoal, boa tarde, Bombeiro Joel, mais uma vez aqui com um vídeo rápido falando sobre prevenção e combate a incêndio, voltado para aqueles que estão iniciando na área de bombeiro civil. Hoje vamos falar um pouquinho sobre extintor de CO2 ou dióxido de carbono ou gás carbônico, como alguns conhecem. O básico todo mundo sabe. Tá? Então vamos falar de alguma coisa aqui que talvez agregue no seu conhecimento. Se isso acontecer, eu fico muito feliz, tá bom? Então o basicão é aquilo. Vamos para o combate a incêndio, vamos ter que usar o extintor de CO2, que ele é destinado mais a incêndio em equipamentos elétricos e energizados, e vamos fazer o manuseio dele. Os cuidados básicos, todo mundo sabe. Uma das coisas é o peso desse extintor, que pode variar de 18 kg a 22, 23 kg, tudo vai depender do fabricante, do tamanho dele, que muda um pouquinho, por mais que seja 6 kg. Antigamente tinha o chamado palitão, que era um extintor bem compridinho, tá? Mas em média 22 kg, 23 kg, 19.500, por aí. Então já é um cuidado no transporte dele. Outro cuidado que eu vejo, que acontece algumas vezes, pela falta da rotina em utilizá-lo, tá? Então muitas vezes nós estamos num site onde a nossa rotina é a inspeção, é a liberação de trabalho, entre outras coisas. Não tem aquela rotina de combate a incêndio, não tem rotina de treinamento, faz treinamento só quando vai para reciclagem, e às vezes não tem extintor para todo mundo. Então falta aquela vivência, falta aquela intimidade com o aparelho. Então o que acontece? Às vezes a pessoa vai utilizar o aparelho extintor, então uma das coisas que acontece, que é um risco, é aqui, tá? A pessoa, ela se posiciona, eu não vou conseguir fazer adequadamente porque eu estou com a mão só, tá? Mas vamos lá. A pessoa se posiciona e vai retirar o pino para a utilização. Então ela pega aqui, ó. Ela pega aqui para segurar o extintor, para que ele não venha, quando eu puxar o pino, ele não venha, ela segura aqui. Quando ela faz isso aqui, ela vai automaticamente exercer uma certa pressão aqui, principalmente se estiver nervosa, principalmente se não estiver habituada a isso. Então ela vai exercer uma pressão aqui, ela vai forçar esse gatilho para baixo, o que vai dificultar a retirada desse pino, tá? E já houve casos também, que a pessoa segurando aqui, ela exerceu uma força tão grande aqui, que ela conseguiu tirar o pino, né? Ela vai girando, vai puxando, vai girando, não consegue entender porque tá duro, porque isso aqui é para ser mole, é para ser fácil, tá? Então ela tá apertando aqui e com outra mão ela tá puxando o pino e ela vai girando, tá? E há um momento que ele sai. Quando ele sai, a pressão que eu estou exercendo aqui, ela vai liberar a válvula, ela vai abrir a válvula aqui, vai acionar o gatilho, e aqui a mangueira e o nosso difusor podem nesse momento chicotear, atingindo o rosto, jogando inclusive o agente extintor na nossa direção. Então o cuidado é o seguinte: eu vou segurar o aparelho, posso fazer isso aqui, ó. Posso colocar aqui, eu sei que tá pegando fogo lá, mas tudo isso é rotina, é vivência, tá? Eu posso segurar aqui, ó, e já estou travando ele aqui. E aí sim, então, eu faço aqui a retirada do pino, tá? Também, se eu não quiser fazer isso, eu posso tirar também. Mas aqui eu já estou travando a mangueira e já estou firmando ele, porque aqui não é força, é simplesmente firmar o extintor para que ele não venha. Tá? Então, suponhamos que eu estou segurando ali, eu vou agir no pino, tá? Eu posso girar o pino como alguns fazem, tá? Ó, já quebrou, tá? Ou eu poderia agir aqui em cima. Já quebrou, puxei o pino, tá? No caso desse extintor aqui, ele está duro, mas não deveria estar. Mas muito bem, mas tirei o pino, tá? Agora eu vou fazer a utilização dele, tá? Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui também é no momento em que eu acionar a válvula. Tá? Eu estou aqui com um decibelímetro, vou ver se eu consigo colocar na tela aqui. Eu estou com um som de fundo, que eu vou me calar um pouquinho. Eu estou com um som de fundo de 59 a 60 alguma coisa. Quando eu falo chega a 78, 80 por aí, que eu estou próximo do decibelímetro aqui. É um decibelímetro digital no próprio aplicativo do celular. Ele não é completamente calibrado, tá? Mas o que eu quero fazer com isso é mostrar para você aqui uma coisa que vai acontecer quando eu acionar esse gatilho aqui, tá? Nós vamos perceber que de primeiro momento vai sair uma nuvem bem densa
do agente extintor, do CO2. Num dado momento, isso vai depender de quem faz a recarga e de que maneira é feita a recarga. Se a recarga for feita em tanque estacionário, essa nuvem ela vai durar mais tempo. Se essa recarga for feita por cilindros, pequenos cilindros de CO2, então ela vai demorar menos, porque quando se faz a recarga com pequenos cilindros e não com tanques estacionários, geralmente se coloca mais pressão do que a gente, tá? Mas o que vai acontecer? Eu vou estar usando o aparelho, ele vai estar com a nuvem densa, e depois então ela vai diminuir bastante a sua densidade e vai ter um som bem maior, tá? Nesse momento eu terei somente pressão, tá? Eu vou tentar demonstrar isso aqui somente com uma mão, tá? Lembrando que nós vamos segurar o difusor aqui, o agente aqui, nós vamos segurar sempre pela manopla, tá? Sempre pela manopla. Eu nunca seguro pelo difusor ou mesmo pela mangueira. Não sei se vai acontecer com essa mangueira aqui, tá? É muito comum às vezes, ela é uma mangueira para alta pressão, tá? E ela tem uma certa flexibilidade. Em alguns casos, depois da utilização, ela fica rígida. Nós vamos ver se isso vai acontecer ou não. De momento, nós vamos ver aqui o agente extintor e o ruído que ele vai causar, tá bom? Então eu vou disparar agora. Olha a mangueira como ficou. Não é tanto como os outros, mas assim ela já ficou rígida, tá? E aqui, óbvio, a geração, né? A ocorrência do gelo seco, que não foi tanto assim, mas ainda assim oferece risco. No momento em que a densidade da nuvem de CO2 ela diminuiu e aumentou a pressão ali, nós chegamos aqui a um pico de 91 decibéis, tá? Para você ver que usar esse aparelho também, o ideal, se for possível, é colocar o protetor auricular. É momentâneo, mas mesmo assim, o ouvido, no caso, às vezes fica até com ruído, tá bom? Mas o que eu quis mostrar aqui, eu vejo muitos treinamentos, eu vejo reciclagem, não de bombeiro, mas de brigada e outras vezes, até vídeos de casos reais, a pessoa utilizando o extintor e tá com aquela nuvem bem bonita ali, bem densa mesmo, mas daqui a pouco acaba aquela nuvem e a pessoa fica tentando combater incêndio ainda porque tem um ruído. A partir do momento que a densidade terminou, você tem praticamente só pressão, você está liberando só pressão e já não está mais liberando agente extintor, então não tem mais eficácia nenhuma. Outra coisa, na área externa, eu vejo pessoas tentando fazer varredura na área externa a uma distância de 3, 4 metros do princípio de incêndio. Na área externa, a utilização do CO2 ela é muito restrita, tá? Porque o ambiente, a área externa, que é uma área livre, ela dispersa muito rapidamente o agente extintor e você não vai ter eficácia nenhuma. Então são os cuidados que a gente precisa ter, conhecimento e os cuidados que a gente precisa ter na utilização do aparelho extintor, nesse caso de hoje aqui, o de CO2, dióxido de carbono, ou como alguns preferem, extintor de gás carbônico, tá? A maioria das empresas que eu trabalhei, elas se utilizam desse macete aqui, tá? Para identificar o extintor. Como ele é um gás, e na antiga NR23, lá 26, aliás, né? A cor que identifica a tubulação de ar comprimido e gases, não GLP, mas ar comprimido, é o azul. Então eles colocam uma fita azul para identificar de longe. Então de longe, olhando isso daqui, eu já sei que esse extintor aqui é de dióxido de carbono ou gás carbônico. E as demais coisas aqui eu não vou falar, porque eu estou falando com bombeiros, né? Bombeiros recém-formados ou que estão terminando ainda o curso, mas que já passaram ali pelas dicas de não segurar pelo difusor, não segurar pela mangueira, cuidados e tal, tá bom? Mas a ideia foi só mostrar aí a questão do funcionamento do extintor de CO2, tá certo?
Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.